Frente a Frente desta noite é com Rita Matias, do Chega, e Pedro Anastácio, do Partido Socialista. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos. E começava pela Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gêmeas, que terminou com uma polémica a envolver o Chega, acusado de ter cometido um assalto institucional depois de ter apresentado o seu próprio relatório, que ainda não tinha sido submetido aos restantes elementos da Comissão, nem votado pelos mesmos. O que é que o Chega pretendia exatamente ao apresentar o relatório quase à revelia dos outros partidos? Antes de mais, boa noite aos dois. Dizer que o Chega não apresentou o relatório à revelia de coisa nenhuma. Se recordarem, a propósito da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, a relatora era a deputada Isabel Moreira, que também fez conferências de imprensa e apresentou as suas conclusões, e depois, a par disso, também houve cada partido a trazer as suas sugestões para que o relatório tivesse em conta considerandos que os relatores possam não ter tido em conta. Isso é uma praxe completamente habitual no Parlamento. Se não foi à revelia, foi exatamente como? Porque essa foi a acusação feita pelos partidos, de resto o desfecho da Comissão, aliás, acabou por ser outro. Até é interessante ver o que Sandra Felgueiras, que foi uma das jornalistas que disputou Pois a questão é que esse relatório foi entendido como o relatório final da Comissão. Mas não era o relator que cabia ao Chega, é a relatora do Chega, a deputada Cristina Rodrigues, que aqui esteve, fez as suas considerações, onde até foi bastante isenta, porque, por exemplo, no que toca à obtenção de nacionalidade, a relatora conclui que não é possível ter noção de algum privilégio que tenha sido atribuído àquelas irmãs em particular, em função da proximidade ao filho do Presidente da República. O mesmo não se pode concluir em relação à obtenção do serviço, e, aliás, o ofício que sai de Belém para São Bento é um ofício distinto. E ainda por cima é possível comparar. Naquele dia, outros 5 casos foram enviados para o Governo, portanto parece que é uma prática habitual a Presidência da República enviar casos preocupantes ao Governo, e o único que tinha mais detalhe e mais informações era este em particular destas gêmeas. Outra informação importante que os portugueses conseguem rapidamente escrutinar, se abrirem já o seu Instagram e forem à página desta jornalista Sandra Felgueiras, recordam-se que quando esteve em comissão, a jornalista Sandra Felgueiras fez a pergunta à Presidência da República. Não, de todo, nem tenho proximidade, nem estou a fazer publicidade a outros canais, antes que interpretem dessa forma. É só uma pessoa que fez o seu trabalho independente, não se lhe conhece nenhuma filiação partidária, e que a jornalista às tantas dizia que pediu à Presidência da República que encaminhasse todos os processos que recebe, e pelos vistos, o processo das gêmeas tinha 17 páginas de fundamentação e de muitos pedidos e de muitas questões. Os outros, normais, cidadãos comuns, tinham uma folha, era mera proforma. Portanto, efetivamente, ser amigo do filho do Presidente da República deu um privilégio. Porquê é que os partidos não querem falar deste tema? Porque o Partido Socialista sabe que Lacerda Salles, antigo secretário de Estado do Partido Socialista, estava envolvido neste tema até ao tutano. Portanto, acha que o resultado final da Comissão foi cozinhado entre PS e PSD, é isso? Não tenho dados para dizer, também não sou teórica da conspiração, mas que é muito estranho. Qual é a sua todos se tenham unido. Não, todos se uniram, evidentemente, para chumbar este relatório, e que tinham outros tipos de interesses. Portugueses, pouco lhes importa se há ilegalidade ou não há ilegalidade. Repare, todas as pessoas têm noção do que é que José Sócrates fez, e apesar da lei, continua sem ser condenado. Portanto, a lei, muitas das vezes, não tem qualquer tipo de aplicação. Não, eu só quero dar um exemplo. Os portugueses só queriam que ficasse claro que o que mancha as instituições é termos um filho de um Presidente da República que concede serviços privilegiados aos seus amigos que um português comum não tem. Porque se um português precisar de um tratamento, como uma série de mulheres precisam, por exemplo, da aprovação de medicamentos para o tratamento do cancro dos ovários, estas pessoas escrevem cartas para o Papa, se for preciso, e o seu medicamento não é aprovado e o seu tratamento não é aprovado. Porquê? Porque não são amigas do filho do Presidente da República. Mas isto é outra e isto ficou provado nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, que era o que as pessoas queriam. É como digo, especulações, não, os portugueses perceberam que, para variar, neste sistema, uma mão lava a outra. A presença de um elemento político numa comitiva técnica de vistoria às casas do Primeiro-Ministro pode significar exatamente o quê, Rita Matias? Ainda tem que ser apurado, mas começa a ser constrangedor que este Primeiro-Ministro tem um problema com habitação no geral. Era a sua casa em Espinho, agora são as suas casas em Lisboa. Já o processo de aquisição desta casa é tudo ele muito suspeito, porque nenhuma pessoa normal tem N contas abaixo do valor que é preciso declarar à entidade de transparência, portanto, contas abaixo dos 40 mil euros, e ninguém dá dinheiro assim, 700 mil euros à cabeça para adquirir 2 apartamentos. Mas ainda bem, temos um Primeiro-Ministro com muitas posses e não temos nada contra isso. Suspeitamos apenas do método, porque não nos parece normal que os políticos não tenham as suas contas declaradas à entidade de transparência, se é necessário.
E depois, não nos parece normal, de facto, um tratamento privilegiado, porque um cidadão comum tem que esperar anos, às vezes, para ter uma aprovação e ter um ok para poder começar uma obra. Portanto, não aceita o argumento da cortesia institucional. Não pode existir cortesia institucional quando para resolver os problemas mais banais dos municípios de Lisboa demora imenso tempo. Quem diz em Lisboa diz noutras câmaras municipais, porque nós sabemos que, infelizmente, até o problema da habitação passa muitas das vezes pela falta de celeridade e há muita corrupção que acontece até ao nível das câmaras municipais pelos envelopes que às vezes vão circulando e pelas celeridades que às vezes damos a amigos. O Primeiro-Ministro tem que estar acima destas suspeições e por isso tinha que ser a primeira pessoa a dizer que queria pedir autorização, esperar o tempo todo e só depois do ok da Câmara Municipal é que começava com qualquer tipo de procedimento. Portanto, é constrangedor e digo, a primeira vez que o Correio da Manhã lançou uma capa sobre o Primeiro-Ministro foi no dia 15 de fevereiro. Já passou mais de um mês desde essa altura e as suspeitas só aumentam e os esclarecimentos, nem vê-los. Tem havido tantos apelos, o principal partido do Presidente da República, para que esta campanha eleitoral seja digna, elevada, discuta os temas que realmente importam ao país. Deixar de lado a razão para estas eleições faria qualquer sentido, Rita Matias? Eu espero que a campanha aquilo que está em discussão, que é uma certa opacidade por parte do Primeiro-Ministro, se ele desempenhava ou não em exclusividade a função de Primeiro-Ministro. O importante é que os portugueses tenham plena noção de porque é que vamos novamente a eleições. Claro que nós não queremos fazer uma campanha montados neste tema que é constrangedor a toda a prova. Eu, pelo menos no Parlamento, sinto vergonha de ter que fazer estas questões a um Primeiro-Ministro que está claramente a brincar com os portugueses. Há pouco falava da primeira capa que o Correio da Manhã noticiou sobre a empresa do Primeiro-Ministro. E o Chega, à data, escreveu ao Primeiro-Ministro e disse que iríamos apresentar uma moção de censura caso o Primeiro-Ministro não viesse esclarecer as situações. Não houve esclarecimento, conclusão, chegámos a apresentar a moção de censura. E nessa vinda do Primeiro-Ministro ao Parlamento, Luís Montenegro disse assim: a partir de hoje só responde a quem for tão transparente como eu. O que é que foi a sua transparência no Parlamento? Foi uma brincadeira perante todas as perguntas que todos os partidos fizeram, nem foi só o grupo parlamentar do Chega. Às tantas, com os dados que tinham sido tornados públicos, já se tinha percebido que os solos, que os terrenos que o Primeiro-Ministro tinha não podiam vir a beneficiar com a lei dos solos e a suspeita começava a recair para com os seus clientes. O que é que Luís Montenegro faz? Em vez de esclarecer sobre os seus clientes, começa a brincar, a dizer que tem terrenos no Raval que custam 20 cêntimos e terrenos em Bragança, em Vila Real e por aí fora, sabendo que o foco do Parlamento já era outro. E depois voltámos a ter uma nova moção de censura e uma vez mais Luís Montenegro não esclareceu a oposição. E pior, apresentou uma moção de confiança sabendo que a moção ia ser chumbada e que por isto íamos ter eleições. E os portugueses precisam de ouvir isto tantas vezes quanto necessárias para perceber que aquilo que Montenegro fez foi sonhar com uma maioria absoluta que Cavaco Silva conseguiu nos anos 80, com a diferença de que não tem a mesma capacidade de comunicação de Cavaco Silva, se calhar não é tão carismático e acima de tudo o país mudou. Hoje nós teremos 3 forças políticas sólidas, Partido Socialista, Chega e Partido Social Democrata, e corremos o risco de chegar a um ponto de ingovernabilidade se o Partido Social Democrata continuar com esta postura de culto ao seu líder. Claramente que o seu líder não está a ser uma pessoa séria, transparente e eficaz nos destinos da nação, mais que não seja porque fomos todos mergulhados para esta crise devido às suas questões pessoais e de ética, e não se avizinha uma possibilidade de entendimento. Não me parece que vá haver um entendimento evidente entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, e eu dou graças a Deus por isso, porque era uma tragédia voltarmos ao Bloco Central, mas à direita também será impossível se continuarmos com uma liderança como a de Montenegro, que está ferido de credibilidade e que choca com os pilares que o Chega atrás desde sempre, de combate à corrupção, ao amiguismo, à falta de ética na política. E por isto Luís Montenegro, sinceramente, tinha que ter saído da frente. Das duas uma, ou evitava esta crise política, ou tendo esta crise política, devia de sair de cena para que não continuássemos mergulhados na casa dele. O que é que vai sair amanhã? Esta é a questão. Eu todos os dias acordo e penso, já foi a casa de Espinho, agora voltámos à casa de Lisboa. O que é que vai sair amanhã? Demonstração por parte do Primeiro-Ministro Luís Montenegro de estar disponível para prestar mais de um mês depois de todos estes escândalos saírem. Pedro Anastácio, Rita Matias, voltamos a ver-nos na próxima semana. Uma boa noite. Boa noite.